Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo aí. Esse vídeo aqui a gente vai falar de um tema muito sensível, né, principalmente para mim, que são extinções de espécies de aves. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre espécies de aves que foram dadas como extintas e sempre é importante lembrar que extinções, quando ela é uma extinção de verdade, ela é para sempre, tá? E eu vou falar o porquê dessa extinção de verdade. Né? Eu vou falar de espécies que foram dadas como extintas, mas que foram reencontradas, ou seja, elas não estavam extintas de fato. A gente só não tinha registro dessas espécies, e a gente vai falar de algumas espécies que podem estar extintas aqui no Brasil, que são espécies de aves que a gente está há muito tempo sem registro. Então, só lembrando que quando a gente está falando de extinção, a gente tem métodos de inferir essa extinção, ou seja, de estimar a probabilidade dessa extinção ser real. Né? Porque, como eu falei, a extinção, quando ela é real, ela é para sempre, né? A espécie deixa de existir completamente, mas a gente pode errar nessa métrica de extinção. Então, a gente pode dizer que uma espécie está extinta e ela ser reencontrada, porque é probabilidade. Tá? Então ela não estava extinta de fato, a gente só não estava tendo registro dessas espécies. Então existem métodos de calcular a probabilidade de uma espécie estar extinta ou não. Nesse vídeo a gente vai falar de algumas espécies que estão hoje oficialmente dadas como extintas. A gente vai falar de espécies que estavam extintas, né, de uma espécie específica que estava extinta, que foi reencontrada em 2015, e falar de algumas espécies que podem estar extintas, e o mais importante, falar de algumas espécies que estavam com um risco muito grande de extinção e que projetos de conservação vêm tentando tirar essas espécies desse caminho. Eu já gravei para vocês aqui um vídeo só desses projetos, falando de 5 projetos de conservação que a gente tem no Brasil, né? Recentemente eu estive no Ceará, lá no projeto do Periquito Cara Suja, onde é um dos maiores exemplos de conservação no mundo, não só no Brasil, mas falar aí dessas espécies de aves que desapareceram para sempre ou que podem desaparecer para sempre no futuro muito próximo. Então, antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscrever no canal. Tem muita gente assistindo os vídeos aqui, não está inscrito no canal. Então se inscreve no canal, ajuda muito a gente aqui o trabalho. Compartilha esse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. Isso é fundamental para a gente continuar trazendo informação para vocês aqui, falando de evolução, divulgação de ciência, falando de aves, dinossauro, né, mudanças climáticas e esses temas que a gente traz aqui no canal. Se você não viu o vídeo da gente de retrospectiva, tem aqui 2 vídeos, eu vou deixar aqui no link, na descrição ou no card aqui em algum lugar. Esse vídeo eu conto como foi 2024 e algumas novidades que a gente está preparando para 2025. Então se liga lá nesse vídeo, tá? Eu vou deixar em algum lugar aqui da tela ou nos comentários aqui na descrição. Então dá uma olhadinha lá nesse vídeo, que 2025 tem muita coisa boa para a gente falar e para trazer aqui no canal para vocês que acompanham. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo falar de extinções. Então, muitas dessas espécies, né, com suas cores vibrantes, canções encantadores e comportamentos únicos, já desapareceram para sempre. A gente vai viajar um pouquinho no tempo aqui, conhecer alguma dessas espécies e os motivos que podem ter levado essas espécies à extinção. Né? Tipo uma jornada aí que a gente vai olhar para a fauna que existiu no nosso país, 5 espécies de aves que foram extintas. Então, mas antes da gente falar, né, das aves extintas propriamente dito, a gente precisa entender o que é extinção, né, e o que causa. A extinção, ela é o fim de uma espécie, quando não existem mais indivíduos vivos dela em lugar nenhum, tá? Então, as causas podem ser diversas: perda de hábitat, caça excessiva, mudanças climáticas, poluição e até introdução de espécies invasoras pode levar uma espécie à extinção. A combinação desses fatores pode causar um impacto devastador sobre uma espécie ou sobre todo um ecossistema, tornando essa espécie incapaz de se reproduzir e eventualmente levando ela ao desaparecimento completo. Tá? Um dos casos mais emblemáticos que a gente tem de extinção é o caso do dodô. Tá? É uma ave que viveu nas Ilhas Maurício, né, lá no Oceano Índico. O dodô era uma ave grande. Eu gravei um vídeo, tem um vídeo aqui sobre o dodô. Ele não voava e se alimentava de frutas. Com a chegada dos colonizadores europeus no século XVI, o dodô foi caçado sem misericórdia e os seus ovos foram destruídos, né? O humano introduziu animais nas Ilhas Maurício, tá? E em poucas décadas, algumas décadas, o dodô desapareceu para sempre, né? O dodô, ele hoje, ele é um símbolo do impacto humano na natureza, tá? Ele é um símbolo de uma luta
para tentar conservar e tentar preservar as espécies de animais que ainda existem, né? Para vocês terem uma ideia, o último dodô avistado foi em 1681. A espécie hoje, o dodô, ele marca o primeiro registro que nós mesmos extinguimos uma espécie, né? A nossa primeira extinção, né? A gente tenta, claro que a gente tem a extinção da megafauna, que foi causada ali quando os humanos chegam aqui na América, né? Quando os humanos começam a migrar ali no continente africano também, chegam na Europa, tá? Mas o dodô é a primeira espécie documentada, que a gente conseguiu documentar de fato a extinção. Então, é um caso muito triste, mas é um caso que ele deixa marcado aí pra gente o quanto a gente precisa lutar pelas nossas espécies. Mas agora vamos falar dessas espécies de aves que foram extintas no Brasil. O dodô é um caso, é um exemplo triste, mas é um exemplo didático de mostrar como a espécie humana interfere no ecossistema e como a espécie humana pode extinguir uma outra espécie, mas no Brasil, oficialmente, a gente tem 4 espécies dadas como extintas que 3 delas só ocorriam no Brasil e uma delas ocorria ali no sul, no Brasil, Paraguai e Argentina. O Brasil ele possui uma rica biodiversidade, né? E é um lar de enorme variedade de espécies de aves. Tá? No entanto, muitas dessas espécies, infelizmente, hoje estão sob o risco de ameaça de extinção. O processo de extinção de algumas dessas espécies, ele foi muito acelerado, principalmente devido à ação humana, seja caça, destruição de habitat ou desmatamento, por exemplo, que está ali dentro de perda de habitat, né? Um desses exemplos de espécies que viviam no Brasil e que foram extintas é a arara azul pequena, Anodorhynchus glaucus. Assim como muitas outras espécies, essa ave, a arara azul pequena, entra na lista de aves extintas que ocorreram no Brasil. Essa espécie ela costumava ser vista ali, encontrada na bacia do rio Paraná e Uruguai, na Argentina, Paraguai e Uruguai, e ali no sul do Brasil. A espécie nunca foi abundante em sua área de distribuição. Isso é importante, né, que o processo de extinção ele é algo natural, né? Então as espécies elas podem se extinguir naturalmente, mas a ação humana, quando pega uma espécie como a arara azul pequena, torna o processo de extinção muito mais rápido. Essa espécie poderia durar aí milhares de anos ainda, mesmo com a população pequena, mesmo com uma distribuição pequena. Então, no século XIX, né, essa espécie ela foi, no século XIX não, no século XX, essa espécie foi extinta, ela foi dada como extinta oficialmente no Brasil. Então, para essa espécie, suas populações começaram a declinar consideravelmente a partir da metade do século XIX, principalmente devido à caça e ao tráfico ilegal e destruição de habitat, né? Como sempre, essas 3 junções eles acabam aí sendo um sumidouro da nossa biodiversidade. No século XX, 2 registros são considerados confiáveis, uma observação direta no Uruguai em 1951 e relatos de avistamento no estado do Paraná no início da década de 1960. Embora amplamente considerada extinta, existem rumores aí sobre o avistamento recente e registros de aves sendo comercializadas na Holanda. Na década de 70, no Brasil, e ali no Brasil e na Suécia, e também na década de 80, tem possibilidade de alguns indivíduos sobreviventes terem sido comercializados. No cativeiro hoje, tá, a espécie tem poucos registros no passado, né, hoje nenhum. Os últimos exemplares conhecidos, eles morreram no Jardim Zoológico de Londres em 1912 e no Zoológico em Paris em 1905. No Zoológico de Buenos Aires teve indivíduos ali até 1936. Então, apesar dos rumores dessa espécie sendo comercializadas ali na década de 70, né, e na década de 80 do século 20, o último indivíduo oficialmente assim, que a gente tem confiável registro foi em 1936, no Zoológico em Buenos Aires. Então, desde então, essa espécie está considerada extinta, a gente não tem nenhum registro dela, né, diferente, por exemplo, da ararinha azul, da Sinopsitta spix, que eu vou falar um pouquinho mais dela na frente. Essa espécie não tem hoje nenhum indivíduo em cativeiro conhecido, né, e é bem provável que não exista mais nenhum indivíduo pelo tempo que faz desses últimos indivíduos registrados em cativeiro. Então é uma espécie que desapareceu para sempre. Então a arara azul pequena, na verdade, não a ararinha azul tá se recuperando ou tentando se recuperar, mas a arara azul pequena ela foi extinta para sempre. E agora eu vou falar de 3 espécies também dadas como extinta, né? Essas 3 espécies endêmicas do Brasil, tá? E que, assim, eles
vivem ou viveram, na verdade, né? Espero que sejam reencontradas essas espécies, mas hoje estão oficialmente dadas como extinta. Essas 3 espécies, elas viveram numa das regiões mais degradadas da Mata Atlântica, né? Que é a Mata Atlântica Nordestina. Então, nessa porção da Mata Atlântica Nordestina, uma porção conhecida como Centro de Endemismo Pernambuco, que fica ali na porção da Mata Atlântica acima do Rio São Francisco, né? 3 espécies foram dadas como extintas nos últimos anos, que é o gritador do Nordeste, né? O gritador do Nordeste, ou o trepador do Nordeste também, é uma das aves que foi declarada extinta em 2018, né, e costumava ser visto ali nas florestas do interior de Pernambuco e Alagoas, tá? É conhecido apenas por 2 locais, no município de Murici, em Alagoas, na ESEC Murici, e no município de Jaqueira, em Pernambuco, tá? Foi descrita apenas em 2014. Uma outra espécie dessa mesma região é o limpa-folha do Nordeste, né, que é o Philodor novase, também foi extinto devido à destruição de hábitat, ocorria nas matas serranas residuais ali de Alagoas e Pernambuco, na mesma região, e o seu último registro confirmado ele foi de 2011 ou 2012. Além desses, a gente ainda tem o caburé de Pernambuco, que é o Glaucidium moreorum, tá? É uma pequena coruja extinta, uma vocalização muito marcante, tá? E essa espécie, a coruja, o caburé de Pernambuco, ela foi descrita apenas em 2002, baseado em 2 exemplares taxidermizados da Universidade Federal de Pernambuco, né, que foram coletados lá na Reserva Biológica de Saltinho, em Tamandaré, né, em 1980, tá aqui a foto desses indivíduos, e todas essas 3 espécies, elas ocorriam nessa região da Mata Atlântica, que é uma das regiões mais devastadas da Mata Atlântica, é uma das regiões que tem uma cobertura florestal hoje muito reduzida, né, foi muito devastada, fragmentos pequenos, e quase todas as espécies, né, endêmicas, a gente tem uma série de espécies endêmicas, todas essas espécies endêmicas, elas estão ameaçadas, com algum grau de ameaça, porque essa região, conhecida como Centro de Endemismo Pernambuco, ela é uma região, além de ser pequena em extensão, né, a gente vai ter só uma partezinha ali da Mata Atlântica. Essa parte da Mata Atlântica nordestina é uma parte que tem uma extensão muito pequena, quando a gente compara ali do litoral até entrando dentro do continente, né? Então é uma parte de Mata Atlântica muito estreita. A gente tem também que é uma das partes mais devastadas da Mata Atlântica. A gente não tem grandes fragmentos. Então todas essas espécies que são endêmicas dessa região, e não só as espécies de aves, como as espécies também de mamíferos e anfíbios dessa região, todas essas espécies elas estão com um grau de ameaça elevado, porque essa região aqui é uma região que foi muito, mas muito explorada. Então muitas espécies, inclusive, estima-se que a gente tenha perdido espécies que a gente nem conheceu ainda. E a gente tem espécies sendo descritas nessa região a todo tempo. Recentemente, 2 novas espécies, uma espécie de surucuá e uma espécie de coruja, foi descrita para essa região. Então veja, é uma região que foi muito devastada e que a gente ainda está descobrindo espécies novas no que restou nesse pequeno, não chega nem a 10% do que restou de Mata Atlântica nessa região, né? Imagina o que a gente pode ter perdido. Mas no Brasil nem tudo está perdido, tá? A gente tem aí exemplos de conservação muito bons, tá? Que vem pelo de gato aqui. Ai, pelo de gato nessa casa é o que não falta. A gente tem exemplo de algumas espécies que estão tendo esperança. Então, o primeiro e o mais emblemático dessas espécies é a ararinha azul, né? A Sianopsita spix. O último indivíduo avistado na natureza, acho que foi nos anos 2000, a Sianopsita spix, a ararinha azul, ela foi uma espécie que o tráfico dizimou a sua população, literalmente, assim, foi dizimada a população pelo tráfico. É uma população que naturalmente tinha uma área reduzida, né? Ela é endêmica ali da Caatinga. É uma espécie que precisa estar associada a outras espécies, então ela precisa de locais para fazer ninho, alimento disponível. Então o tráfico, junto com a destruição do habitat ali, dizimou a ararinha azul e ela foi extinta rapidamente. Felizmente, você olha assim, você até pode falar, por que felizmente? Mas alguns desses indivíduos que foram traficados, que foram retirados da natureza, principalmente por tráfico internacional, eles foram comprados por alguns sheik árabes, depois foram para a Alemanha. Então esses indivíduos estavam em cativeiro, foram reproduzidos em cativeiro, teve uma parceria com o governo brasileiro, né? Foi repatriado alguns indivíduos, e a ararinha azul ela voltou
aos céus da caatinga baiana, né? Ela foi reintroduzida no seu hábitat natural, inclusive nascendo filhotes dessa reintrodução. Então é uma parceria muito grande, um esforço muito grande de muita gente que está trazendo essa ave de volta para a natureza, então inclusive com sucesso reprodutivo. Um outro exemplo, que eu gravei um vídeo aqui, como eu falei para vocês, de alguns projetos de conservação, é o periquito da cara suja. E esse exemplo do periquito da cara suja, para mim, é um dos mais fantásticos que tem, porque ele tirou ali o periquito da cara suja, que há 10 anos atrás, né, acho que 10, 12 anos atrás, tinha menos de 100 indivíduos, é o que a genética nos diz, tinha menos de 100 indivíduos, e hoje tem 1.238 indivíduos. E isso, assim, ainda é um número aí baixo para uma população de psitacídeo, mas é um número muito expressivo quando a gente olha o projeto de conservação. Talvez seja se não for o maior, né, o mais bem sucedido, está entre os melhores, os mais bem sucedidos projetos de conservação do mundo, brasileiro, feito por brasileiros, por mãos brasileiras. Então, se você não conhece o projeto do periquito cara suja, dá uma olhadinha no Instagram, eu vou deixar aqui o link do projeto para vocês darem acompanhada. E também existem algumas espécies, né? Desses dois exemplos de que nem tudo está perdido. Se você não viu o vídeo que eu falo dos projetos de conservação que a gente tá tendo aqui no Brasil, com ararajuba, com jacutinga, dá uma olhadinha no vídeo, tá bem bacana. Mas existem algumas espécies que elas não estão oficialmente dadas como extintas, mas elas aí está há muitos anos sem registro. Tá? Então essas espécies podem estar potencialmente extintas, né? Elas podem estar extintas, tem muito tempo sem registro, mas elas não estão oficialmente ainda sem registro. E eu vou falar agora de 3 espécies que a gente está há muito tempo sem registro. Então a primeira espécie, né, é a pararu espelho, né, que é a Paraclaves geoffroy. Tá? Então essa espécie aqui, apesar de existir relatos ali até 2017, né, de avistamento dessa espécie, mas não existe nenhuma foto, não existe nenhuma gravação dessa espécie, e é uma espécie que está aí sem registro, né, documentado dessas espécies há alguns anos. Essa espécie pode estar extinta já. Era uma pombazinha. Essa espécie ela estava ali presente desde o sul da Bahia até Santa Catarina. Tinha registros existentes que indicavam uma raridade natural da sua distribuição, embora alguns relatos antigos mencionem a espécie, já tem aí mais de 50 anos. Então a gente tem um tempo aí sem registros dessa espécie. Então a gente não tem hoje fotos nem vídeo dessas espécies, a gente tem nenhum registro documentado, apesar de ter relatos ali, acho que 2015, 2016, mas nenhum registro documentado que comprove ainda a existência dessa espécie. Ela não está oficialmente dada como extinta, mas é uma espécie que a gente está sem registro há muitos anos. Uma outra espécie que ela oficialmente hoje não está como extinta, ela está como criticamente em perigo, é o tietê de coroa, né, conhecido também o nome científico de Calyptura cristata. É uma das espécies muito emblemáticas aqui do Brasil, tá? É a única espécie do gênero Calyptura, e essa espécie da família Cotingidae, essa espécie ela já foi dada como extinta, né? Ela foi declarada como extinta após ter passado 100 anos sem nenhum registro. Acho que todo o século XX sem nenhum registro, sem nenhum tipo de sinal dessa espécie. Mas ornitólogos observaram essa ave no estado do Rio de Janeiro em outubro de 1996. Então ela voltou a aparecer, ela foi observada durante vários dias lá no Rio de Janeiro, na Serra dos Órgãos, mas apenas um indivíduo dessa espécie. Infelizmente, depois disso, nenhum outro registro do Calyptura cristata foi visto. Continua aí, não tem nenhuma foto, não tem, apenas as peles desses indivíduos em museu, tá? Então esse último registro em 1996 foi o último, e ela está dada ainda como criticamente ameaçada, né? Ela não está oficialmente dada como extinta, apesar de ter passado aí mais de 100 anos dada como extinta, ela hoje está como criticamente ameaçada. Uma outra espécie no Brasil é a Myrmortérula fluminensis, tá? Esse indivíduo ele é conhecido apenas por um único machinho coletado, é endêmico ali do Rio de Janeiro, por isso o nome fluminense. Só tem um macho coletado dessa espécie, e desde então a gente não tem registro dessa espécie. Ela é uma espécie sintópica, né, com a choquinha de franco branco, a Myrmortérula laxillaris,
tá? Bem parecida, mas desde então a Choquinha fluminense, apesar desse único macho que foi coletado, a fêmea não é descrita, a gente não sabe como é a fêmea. Ela não tem aí, a gente não sabe nada dessa espécie. Ela foi descrita em 1988, desse único machinho coletado, e desde então não tem nenhum registro, a gente não sabe nada sobre essa espécie. Então eu trouxe aqui para vocês algumas espécies, né, que estão dadas oficialmente como extinta, 3 casos de espécie que a gente não tem nenhum registro, 2 casos de projetos de conservação que estão tentando tirar essas espécies do cenário, o caso bem sucedido do projeto Cara Suja, que para mim, nas aulas de conservação, quando eu vou falar de conservação, nas aulas de genética de população, esse exemplo aqui do Cara Suja é um dos melhores exemplos que eu vejo no mundo. Falei aí para vocês dessas espécies que elas não estão oficialmente dadas como extinta, mas que não tem nenhum registro há muito tempo. E a gente também tem o caso da rolinha do Planalto, que foi uma espécie que foi dada extinta por muito tempo, mas ela foi reencontrada, né? Agora tá no projeto de conservação. Tá, ela foi reencontrada em 2015, então tipo, tá com indivíduos, inclusive, alguns ovinhos tirados da natureza e foram incubados sob cuidado humanos, né? Então a gente já tem aí alguns indivíduos lá no Parque das Aves sendo cuidado. Então, e essa espécie, o último censo dela, se eu não estou enganado, tinha 15, 12 indivíduos. Ela passou muito tempo dada como extinta, mas foi reencontrada numa área lá de Butuimirim, em Minas Gerais. Tá? E é uma espécie que hoje precisa de muito cuidado porque a população dela é baixíssima. Então a gente tá aí agora nesse processo de cuidado dessa espécie, ela precisa desse cuidado. Então, alguns casos aí, como eu falei, da Cenopsitis pix, da ararinha azul, do projeto Periquito Cara Suja, a gente tem o projeto Araripe lá, com o Saudade do Araripe, tem vários outros projetos de conservação, a rolinha do Planalto, que ela passou muito tempo como extinta, então ela pode ser aí, né, aquele farol, aquela luz no fim do túnel para essas outras espécies que eu falei para vocês, que a gente não tem registro há muito tempo, tá? Eu trouxe só alguns casos aqui, mas a gente tem outros casos de espécies que estão aí há muitos anos. A gente tem a Choquinha da Alagoas, que é uma espécie que hoje só tem registro de indivíduos lá em Murici, no estado de Alagoas, a Myrmotérula snowy, que é uma espécie que tinha uma quantidade que vem declinando muito. Acho que o último censo, acho que tinha 2 casais, eu não lembro, mas é uma espécie que está aí num risco altíssimo de extinção, está entre as espécies mais ameaçadas do mundo. Extinção, pessoal, é algo para sempre, como eu falei. Então a gente tem muitas ameaças à nossa biodiversidade. Mudanças climáticas agora vêm acentuando muito essa luta para salvar as espécies. A gente passou muitos anos aí como sociedade destruindo o habitat. E agora a gente está trazendo uma nova camada desde ali da década de 40, 50, com a Revolução Industrial. A gente adicionou uma nova camada, além da destruição de habitat, poluição, caça, introdução de espécies exóticas, a gente adicionou uma camada que é a mudança climática. A gente está aí agora com uma série de fenômenos multifatoriais influenciando nossas espécies. A gente precisa agora repensar não só o jeito que a gente lidar com o planeta, não só o jeito que a gente lidar com a biodiversidade, mas a gente precisa repensar agora os nossos planos de ações mesmo. A gente não consegue mais, tem espécies hoje que elas não vão se recuperar mais se a gente simplesmente deixar elas, abandonar elas, não tem mais volta. A gente precisa interferir, a gente precisa ter ações programadas, contínuas, com gente capacitada para trabalhar, para poder salvar essas espécies, porque quando uma espécie é extinta, eu já falei para vocês em um vídeo anterior, a gente perde as funções ecossistêmicas dessa espécie e a gente perde toda a história evolutiva daquela espécie até o momento que ela está aqui, que ela foi extinta. Extinção é para sempre. Para mim sempre um tema muito sensível falar de extinção, mas trago esse vídeo para vocês aqui, para vocês conhecerem essas espécies. Vou fazer um vídeo aí um pouquinho só sobre extinção, e aí não vou dar exemplo, mas só sobre os efeitos que a extinção pode causar na biodiversidade. Então, quando a gente perde uma espécie, o que é que a gente perde de sistemas, o que é que o sistema, como o sistema é impactado. Então, se liga aí nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, então vou pedir mais uma vez, bater nessa tecla. Se você chegou aqui até o final, se inscreve no canal, manda esse vídeo para um amigo, compartilha, deixa um comentário, deixa uma sugestão. É muito importante aqui pra gente, né? Pra gente continuar esse trabalho aqui, para trazer mais vídeos para vocês, beleza? Amanhã, né, esse vídeo deve sair na segunda-feira, dia 6. Na terça-feira, dia 7, a gente tem live. Vou fazer uma live aí para vocês. A gente vai falar um pouquinho aí sobre alguns exemplos de que estão acontecendo no mundo, né? A gente tá vendo aí beija-flor
consumindo fruta, esquilo, carnívoro, lobo, polinizador. Então vamos bater um papo sobre isso, o que essas mudanças indicam, se é um erro nosso que a gente nunca viu, ou se os animais estão mudando e muda que é dinâmico. Tá? Então, muito obrigado, pessoal. Não se esquece, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo, que ajuda muito aqui a gente, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.